Então eu vi, irmãos, assim, a terra no pós-arrebatamento não vai ter paz. Eu vi isso claramente. Não vai ter paz, não vai ter sossego. E isso Deus me mostrou nesse sonho que tá martelando a minha cabeça, e eu tenho pedido pro Senhor não permitir que eu fique, porque eu quero subir, eu não quero ficar aqui para ver o que eu vi nesse sonho. Porque foi muito triste, irmãos, as pessoas sendo caçadas como animais e não voltando mais para suas casas. E vai ser assim, uma grande perseguição em massa para quem ficar. Eu tenho colocado aqui vários vídeos de testemunhos, de sonhos, de revelações que pessoas tiveram com o arrebatamento da igreja, outras que subiram, outras que tiveram revelações que ficaram, mas essa revelação que essa irmã teve é muito impactante, irmãos. Preste bastante atenção nos detalhes que ela vai contar de tudo que o Senhor mostrou a ela, da grande tribulação. O Senhor deu uma visão a ela de tudo que acontecia pós-arrebatamento. É algo muito forte. Peço que você fique comigo até o final, porque o que você vai ver aqui vai edificar a sua vida e elevar a sua fé. E tudo que ela conta, irmãos, toda essa revelação que ela teve tem fundamentos, tem bases bíblicas. Ela conta que os afastados que ficaram eram perseguidos. Muitos pastores de renome, conhecido na mídia, ficavam, e mesmo assim eles continuavam com a igreja aberta, mesmo tendo ficado no arrebatamento. Como eu disse, irmãos, é uma revelação extremamente forte. Peço que você fique aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para que o algoritmo do YouTube reconheça que esse vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo e seja edificado e impactado por essa tremenda revelação. Paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe seu dia. O motivo desse vídeo, eu quero compartilhar com você algo que Deus me mostrou em sonho. Tem sonhos que o Senhor me deu na minha adolescência, que eu ainda lembro. Não são sonhos assim, a irmã sonhou porque estava de barriga cheia. Não. O sonho de barriga cheia, que a gente chama, é aquele sonho que você sonha na madrugada, comeu, foi deitar, fica sonhando, acorda, dorme de novo, né? Mas o sonho de revelação da parte de Deus, pelo menos comigo, é assim: eu sonho de manhã e acordo. E o sonho fica vívido na minha memória durante o dia. Eu sinto ainda as sensações, as emoções que eu senti, que eu vivi no sonho. E eu não esqueço mais daquele sonho. E eu acordo e já sei a resposta, o significado, a revelação do sonho. Porque às vezes o sonho ele vem em forma de códigos, de metáforas. Mas o sonho se cumpre quando é o sonho de revelação. E na semana do Natal, Deus me deu um sonho que eu não quis compartilhar, porque as pessoas estavam compartilhando, fé, esperança, mensagens de carinho. E eu não quis gravar esse vídeo, mas o Senhor tem me tocado para falar isto. Eu tive esse sonho assim, era um sonho que eu não estava dentro do sonho, mas eu via tudo. Então eu vi a igreja que ficou no arrebatamento. Eu não vi o arrebatamento, como é que as pessoas sumiram, como é que as pessoas ficaram. Eu vi o pós-arrebatamento. Você sabe, o
pós-pandemia que a gente está vivendo, o luto das pessoas que perderam, o Natal de muita gente foi triste porque perdeu pessoas na pandemia, esse novo que não é igual, é isso que as pessoas que ficarem no arrebatamento da igreja vão sentir, só que muito pior, tá? Então o que Deus me mostrou claramente assim, muita gente ficou, né? Muitos pastores ficaram, crianças sumiram, mas não teve uma pessoa na terra que não perdeu algum amigo, algum familiar ou alguma criança da sua família que não tenha sumido. Então assim, o luto era geral, todo mundo teve uma perda, né, que era um sumiço, não era morte, mas era um sumiço. E aí o que aconteceu? O anticristo entrou com o seu governo para tentar resolver. Eu já vi assim, quando eu comecei a sonhar, ele já estava no governo, dominando, organizando o mundo, porque ficou um caos. E a grande pergunta que se fazia é, para onde as pessoas foram? E aí eles iam perguntar para quem? Para os cristãos que ficaram. Então você imagina, as pessoas, elas tiveram a perda dos seus familiares, amigos, entes queridos, tiveram a frustração de terem ficado no arrebatamento e elas ainda tinham que responder a esses questionamentos. Então todo crente ele era pego e tinha que responder as perguntas do governo. Eles queriam que os cristãos que ficaram dessem as respostas. Então se levantou teorias que as pessoas estavam mentindo, tinham escondido os outros cristãos e que eles sabiam, mas eles não queriam dizer. Só que as pessoas diziam, não, Jesus voltou, eu fiquei, mas as autoridades não acreditavam, eles acreditavam que tinha sido uma armação. Então, o que aconteceu que eu vi claramente? A polícia, ela ia nas casas prender os cristãos que ficaram. Porque assim, depois que deu o fenômeno, deu o caos, que a vida começou a voltar ao normal, as igrejas foram reabertas. E o povo começou a tentar cultuar de novo. Quem ficou, pastores que ficaram e estavam fazendo cultos. E os desviados e as pessoas que estavam na igreja, na comunhão e que também ficaram, elas começaram a ir para os cultos também. Só que esses cultos aí começaram a ser perseguidos. Começou assim uma perseguição tão grande através da mídia, que daqui a pouco veio os decretos de prisão. E aí o que eu vi? Os cristãos pobres que ficaram no arrebatamento da igreja eram os que foram primeiros perseguidos. Por quê? Porque eles não tinham dinheiro para fugir, como os cristãos ricos. Então os cristãos ricos, eles deram um pouco mais de trabalho para serem caçados, porque eles tinham dinheiro para se locomover, para se deslocar de um lugar para o outro, se escondendo das autoridades, mas os pobres não. Então eu vi carro da polícia indo em casas de pessoas nas vilas, nas favelas, nos bairros carentes, levando as pessoas presas, e essas pessoas não voltavam mais. Sabe aquela história da ditadura que as pessoas eram levadas e depois ninguém sabia delas? Exatamente isso que acontecia. As pessoas, elas simplesmente eram mortas porque eram cristãs. E aí eu via os crentes que eram mais ricos, que tinham mais dinheiro, pessoas que tinham mais posse, pegando avião, pegando ônibus, indo para casa de um amigo, para casa de um familiar, gente que ficava no mato, gente que ficava escondido na montanha, tentando se esconder, mas era só uma questão de tempo, porque eles eram encontrados também. Só que os pobres, né, como tudo nessa vida, o pobre ele paga o pato mais rápido, eles eram levados com mais facilidade. Então, Deus mandou eu dizer para você, quem não aceitou Jesus ainda, aceite Ele, porque só subiu no arrebatamento aquele que aceitou Jesus como Salvador da sua vida e praticou o que a Bíblia diz. Teve muita gente que tinha influência dentro da igreja, que eu vi no sonho, e ficou, inclusive pastores de renome, ficaram, e na grande tribulação estavam abrindo a igreja para fazer culto. Depois de Jesus já ter voltado, o Espírito Santo não estava mais na terra, mas eles estavam tentando, porque eles sabiam porque eles tinham ficado. Essa é a real. Então eu vi, irmãos, assim, a terra no pós-arrebatamento não vai ter paz.
Eu vi isso claramente. Não vai ter paz, não vai ter sossego. Sabe, essa coisa do pós-pandemia, que as pessoas estão em luto, mas elas ainda têm amigos, elas ainda têm esperança, né? Perderam o pai, o avô, a avó, a mãe, mas tem os netos, tem os filhos que estão aí, eles têm esperança nessa nova geração. Na grande tribulação não vai ter esperança. As pessoas vão olhar para o futuro e elas não vão saber o que lhe espera. Somente quem já conhece a Bíblia, que sabe o que vai acontecer. Então esses crentes que estavam abrindo igreja, estavam fazendo culto, eles já sabiam o que ia acontecer, mas eles mesmo assim queriam cultuar em forma de arrependimento para ter uma nova chance. Mas eles eram caçados, tanto ricos como pobres, eles eram caçados. Então não se engane você, né, com dinheiro, não se engane com status social, não se engane com posições na sociedade ou dentro da igreja. Quando Jesus voltar, o que vai valer, o que vai contar para a gente subir é o nosso coração vivendo a palavra e servindo a Deus com integridade total. Deus mandou eu gravar esse vídeo para dizer para você, Jesus vai voltar, o arrebatamento da igreja vai acontecer e Ele quer que você e eu subamos. Então, querido, conserte sua vida, perdoe. Temos esperança sim no Senhor de que a nossa vida melhore, que enquanto estivermos aqui a gente fique bem, mas nós sabemos que tudo na Bíblia já se cumpriu. Se você ler a palavra, tudo já se cumpriu. Só o que falta se cumprir é o arrebatamento da igreja. E isso Deus me mostrou nesse sonho que está martelando a minha cabeça e eu tenho pedido para o Senhor não permitir que eu fique, porque eu quero subir e eu não quero ficar aqui para ver o que eu vi nesse sonho. Porque foi muito triste, irmãos, as pessoas sendo caçadas como animais e não voltando mais para suas casas. E vai ser assim, uma grande perseguição em massa para quem ficar. Então se esforce para subir, viu? Porque vai acontecer. Deus abençoe você neste dia. Conserte sua vida, perdoe quem você aí precisa perdoar. Esteja em paz com Deus. Aceite Jesus. Quem está na beira do caminho, volta. Quem está parado, volta a andar. Quem não está orando, volta a orar. Volta a falar com o teu Criador. Porque a salvação vem dele. Viu? E neste mundo só vai ter destruição. Então, aceite Jesus. E espero que esse vídeo aí você passe adiante, porque é um aviso que Deus me deu e Deus falou pra mim que é pra eu contar isso às pessoas. Eu nunca tinha sonhado com o arrebatamento, nunca tinha sonhado com a grande tribulação, mas isso tá queimando dentro de mim, porque eu realmente vi. E o que me sensibilizou é de ver pessoas que cantavam na igreja, pessoas que pregavam a palavra e eles estavam fugindo, mas eles agora, eles estavam com um sentimento real de adorar a Deus, eles estavam com um sentimento de realmente servir o Senhor e eles não podiam. Então use essa oportunidade que você tem, vai para a sua igreja, vai adorar a Deus, vai cantar, vai fazer a obra enquanto é tempo, porque vai chegar o dia que você não vai poder fazer isso. Vai ter perseguição e as igrejas vão ser fechadas. E os cristãos que ficarem vão ser caçados, não sejam deles. No nome de Jesus, viu? Vamos então adorar Ele de coração e servir a Ele com integridade, porque o Senhor está voltando. Um beijo no coração de você, fique com Deus e que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos leve junto com Ele quando Ele voltar. A palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E é tempo, irmãos, de ficarmos de pé, vigilantes, porque o rapto da igreja está para acontecer em um piscar de olhos. Nesses últimos dias, o Senhor tem usado crianças, jovens, adolescentes, idosos, homens e mulheres para alertar a igreja e o mundo que o arrebatamento da igreja está muito próximo. A gente vê quando ela conta que a perseguição vai ser extrema. Não haverá paz na terra, irmãos. Tudo que as Escrituras diz
a palavra de Deus diz, ela conta nessa revelação. Por isso que eu digo que essa revelação que ela teve é pautada nas Escrituras Sagradas. O espírito do anticristo já paira nesses últimos dias. O casamento da igreja com o noivo está às portas. É tempo de nos prepararmos para nos encontrar com Ele. Essa irmã tem a mesma forma de quando o Senhor me deu algumas revelações também, e foi desse mesmo jeito. Todas as vezes que o Senhor me deu ou me dá revelações, eu acordo em seguida e fico ainda com os trechos das revelações na mente, e fica tudo muito nítido e claro para que eu não tenha dúvidas. E é desse jeito que o Senhor revela para essa irmã. Nós podemos ver a riqueza dos detalhes que ela conta, a emoção, a euforia, a vontade que ela tem de contar tudo que viu, porque foi muito real. Eu já tive algumas revelações assim e sei bem o que a irmã está sentindo. Então, irmãos, esse vídeo vai ficando por aqui. Abençoe alguém compartilhando esse vídeo. Edifique a vida de outras pessoas. Compartilhe com alguém mais próximo. Deixe seu comentário aqui abaixo. Para mim é muito importante saber a sua opinião sobre essa revelação. Eu aguardo você no próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.